teu nome, Senhor, tu és digno. Nós te louvamos por tudo quanto o Senhor está fazendo aqui neste lugar. Tudo é para a tua honra e tudo é para a tua glória. Esta igreja é tua, Senhor, esse povo é teu. Aleluia. Nós só dependemos do Espírito Santo. Nós não dependemos de mais ninguém. Nós só dependemos do Espírito Santo. Mateus capítulo 9. Esteja bem atento à palavra. Diz assim: e entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem de bom ânimo, teus pecados estão perdoados. E eis que alguns dos escribas disseram consigo: este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil, dizer os teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibeis que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados. Ele disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele, levantando-se, foi para a sua casa. Pode se assentar. Amém? Glória a Deus. Olha aqui o que a palavra de Deus nos diz. Versículo 6. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra. O tema dessa mensagem é revestido de poder. Revestido de poder. Nós estamos falando sobre a forma como o Espírito Santo, ele tem a liberdade e o poder de se mover na igreja nesses dias. E eu estava essa semana orando, e por várias vezes o Espírito Santo falou comigo. Ele disse: o que é mais fácil, dizer estão perdoados seus pecados, ou levanta e anda? E o Espírito Santo me trouxe a essa mensagem, que o Espírito quer falar conosco nesta noite. Irmão, a palavra de Deus diz: por acaso há algo impossível para Deus? Nosso Deus é um Deus dos impossíveis. O nosso Deus, ele é poderoso. Amém? Mas nós vemos esse texto, Jesus, ele fazer um paralelo, e ele fala algo interessante. Ele apresenta-se diante daquelas pessoas e diz: o que é mais fácil? E nós vemos alguns contextos aqui para a gente entender alguma coisa. Primeiramente, Jesus, ele está agora no momento em que seu ministério está crescendo. Muitas pessoas estão credibilizando fé e confiança no ministério de Jesus, por conta das salvações e das curas. Uma grande multidão acompanhava Jesus, ao ponto para que ele se locomovesse rapidamente, ele usava barcos para atravessar uma margem a outra, para dar tempo daquela outra multidão percorrer aquela margem até chegar na outra, e ele poder atender a outros lugares. Mas aqui nesse momento em que o ministério de Jesus está crescendo e grandes pessoas o acompanham, Jesus vai para uma direção, e essa direção é o local onde ele cresceu. A Bíblia fala que ele tomou o seu barco e chegou à sua cidade. E você pode lembrar juntamente comigo que alguns outros textos o Senhor fala que ele não pôde realizar mais milagres naquela região onde ele nasceu, por conta da incredulidade das pessoas. Que paralelo nós podemos ver? Jesus dizer que ele tem poder sobre a terra. Jesus dizer: o que vocês acham que é mais fácil de eu fazer? Jesus declara várias vezes na sua palavra que não há nada impossível para Deus. E como que nós podemos ver certos lugares em que Jesus foi e o seu poder foi limitado? Preste atenção no que eu estou falando. O poder de Deus operando em Jesus limitado por conta da incredulidade. Nunca se viu um tempo de tamanha incredulidade na terra como nos dias de hoje. A Bíblia fala pelo esfriamento do amor, né? Pelo que muitos iriam se esfriar da fé, que muitos iriam se perder. Está havendo um esfriamento. As pessoas estão esfriando. As pessoas têm se escandalizado.
elas têm dado ênfase para os escândalos. A Bíblia fala que é inevitável que venham os escândalos, mas ai por onde e por quem os escândalos vêm. Se você pegar a Bíblia, desde que a igreja começou em Atos, ela teve escândalos. A igreja verdadeira não, mas os falsos apóstolos, a falsa igreja, ela teve escândalos. Então veja só, escândalo não é motivo para esfriamento. Na verdade, há algo maior por trás disso. As pessoas, elas têm se esfriado da intimidade com o Espírito Santo. A verdade é essa. O Espírito Santo não tem se tornado mais suficiente para alguns, ou até muitos que diminuem o poder de atuação do Espírito Santo. Nós vemos Jesus dizer aqui que ele tem poder, e para que eles soubessem que ele tinha poder, ele realizaria grandes obras. Para que alguém seja identificado como alguém que tem autoridade, o poder precisa ser expresso. A Bíblia fala que um certo homem foi orar e ali havia um demônio, e ele tentou expulsar aquele demônio. Os demônios disseram: quem é você? Porque você nós não conhecemos, mas a Paulo nós conhecemos. Então você pode entender que os demônios, eles conhecem no mundo espiritual pessoas que têm autoridade. Existem pessoas que estão na igreja há muitos anos, ou têm um cargo, e ela tem até uma carteirinha, ou tem um cargo, seja ela qual o título ela tem, ocupe, pastor, que seja, mas os demônios não a respeitam, porque elas não têm autoridade. Eu já vi nesses muitos anos de ministérios, muitos pastores serem envergonhados por demônios, muitos diáconos serem envergonhados por demônios. Eu já vi pastor ficar endemoniado. Alguém já viu isso que eu estou falando? Já viu? Levanta sua mão assim. Eu já vi pessoas ficar endemoniadas na igreja e o pastor é o primeiro a correr. Os diáconos, ficam endemoniados na igreja. Chama os diáconos para você ver os obreiros em algumas igrejas. Vai lá. Não. Chama o pastor. Porque a igreja não tem o quê? Autoridade. A autoridade não se maqueia. Ou tem ou não tem. Você pode se impor diante das pessoas, mas o mundo espiritual só vai te respeitar se você tiver autoridade. Ainda que as pessoas te questionem, ninguém pode questionar a autoridade que Deus colocou na sua vida. Ninguém pode reprovar aquilo que Deus aprovou. Ninguém pode diminuir o poder de atuação e da autoridade em alguém Deus confiou a autoridade. Então Jesus, ele chega diante de um paralítico, e a Bíblia fala que ele viu fé nele e nas pessoas que o acompanhavam. Primeira coisa, como o Senhor tem nos achado, como o Senhor tem nos encontrado. Muitas vezes nós temos achado as pessoas de forma natural. Se uma pessoa está bem vestida, está com um semblante bom, ela está bem. Nós temos visto nesses últimos dias pessoas que suicidam e ninguém desconfiava de nada, porque não sabe o que estava dentro. Nunca se viu uma geração tão superficial. Por isso esfriar o amor de muitos. A Bíblia fala que quando Jesus chega diante daquele homem paralítico, ele encontra nele fé. Nós lemos esse texto. Vendo a fé deles. Embora aquele homem tivesse uma paralisia no seu corpo, na sua identidade espiritual havia o quê? Fé. O seu corpo estava doente, mas o seu espírito estava cheio de... Há muitas pessoas que têm as pernas, têm um corpo saudável, mas o seu espírito está doente. Naquele mesmo lugar haviam, no próximo versículo nós podemos ver, escribas, homens que estavam encarregados de ser guardiões da palavra, de analisar o que as pessoas falavam sobre a palavra e ver se estava de acordo. E esses homens, eles não falaram, eles pensaram: como que Jesus pode perdoar pecados? Isso é uma blasfêmia. E Jesus fala: por que vocês pensaram mal no teu coração? Veja que Jesus, ele faz um raio-x espiritual de cada um. Aqueles que eram escribas, eram pessoas que tinham autoridade legal na igreja daquela época, estavam espiritualmente mal. E aquele homem paralítico que defecava, e muitas vezes estava sentado sobre a sua urina e sobre as suas fezes, estava o quê? Espiritualmente cheio de
fé e autoridade. Veja como nós nos enganamos. Como eu falei para você, eu já estou acostumado, né? Eu fui pregar domingo agora numa igreja, alguns irmãos me acompanharam. No final, uma irmã me procurou, uma missionária, e falou assim: eu estava procurando o pastor. Falaram que ia vir pregar um pastor, estava procurando ele. Aí eu vi você do lado lá do pastor, na hora que ele estava falando que o pastor ia pregar, eu ainda estava esperando o pastor vir. Aí quando ele tirou o microfone e falou que você era o pastor, eu olhei e vi. E pensei comigo, ela falou para mim, ele não tem cara de pastor, ele não tem jeito de pastor, ele não fala como um pastor, como que ele pode ser um pastor? E depois que Deus fez tudo que fez, ela falou, não, eu vi Deus na sua vida. Uma outra irmã virou e falou assim, eu queria fazer uma pergunta indiscreta, quantos anos você tem? Quantos anos você tem de ministério? Quantos anos você tem de casado? Essa aqui é sua filha, quantos anos tem sua filha? Às vezes fazendo conta para ver se eu engravidei minha esposa, né? Por quê? Mas eu levo numa boa, porque as pessoas são carnais. Veja que as pessoas estão dentro da igreja, mas elas são carnais. E elas quebram a cara feio, por quê? Porque elas se julgam ser muito espirituais. Eu sou a missionária fulana de tal, que vou no monte orar, que tem tanto tempo de crente. E elas não conseguem farejar um homem espiritual à sua frente. Da mesma forma, se um demônio vestido de luz vier até ela, ela não vai conseguir identificar. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo falou, ainda que um anjo de luz desça diante de você, pregue outro evangelho, seja anátema. Sabe por que ele falou isso? Ainda que um anjo de luz desça e prega outro evangelho, porque o que identifica o anjo, sendo de luz ou não, é o tipo de evangelho que ele prega, não o tipo de vestimenta que ele está. E nós temos cometido muitos erros em julgar o livro pela capa, em julgar as circunstâncias pela aparência. Dizemos que não somos hipócritas, mas a maioria de nós somos. Até um grande profeta chamado Samuel, o Senhor disse para ele, você está olhando para todos esses filhos de Jessé, mas nenhum deles é o que vai ser ungido rei. Ungido, unção, autoridade espiritual, unção que o capacita para ser um rei e um governante de uma nação. E ninguém vai se assentar na mesa sem que este menino chegue. E então Samuel pede perdão para Deus, e Deus falou, sabe qual é o problema, Samuel? Que o homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. Se o homem olha a aparência e Deus vê o coração, começamos a passar a olhar como Deus vê. Discirna o teu irmão no espírito. Jesus teve uma dificuldade muito grande nessa região onde ele cresceu. Em outros textos diz, não é esse o filho de Maria? Não é esse o filho de José o carpinteiro? Não estão aqui os seus irmãos? Tem inúmeros textos. Jesus foi questionado por conta da incredulidade deles. Eu não sou responsável pela tua incredulidade, eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que você entende. A Bíblia fala que eu serei responsável, que se eu tirar um tio, uma vírgula da palavra, eu vou ser amaldiçoado e vou prestar conta para Deus. A Bíblia não fala que eu vou prestar conta daquilo que você entende do que eu prego. Existem pessoas que não nos acham no Espírito, porque elas ainda não entendem que o Espírito Santo de Deus habita dentro delas, elas são revestidas de uma nova vestimenta espiritual. Quando Jesus chega naquele lugar, ele vê fé no homem paralítico e vê incredulidade em homens conhecedores da palavra. Porque conhecimento racional não enriquece a autoridade espiritual. Seminário teológico não forma homens cheios do Espírito Santo. Seminários teológicos não formam homens com autoridade de expulsar demônios e curar enfermos. Quando ele quis escolher discípulos, ele não foi até o sinédrio, ele foi até os pescadores. Ele foi até os cobradores de impostos, porque estes não puderam crer. Ele disse para Pedro, muitos estão dizendo muitas coisas de mim, e você, o que diz que eu sou? Tu és o Filho, o Cristo, o Filho de Deus. Não foi carne e nem sangue que vô-lo revelou, mas o Espírito. O que a Bíblia diz lá em Coríntios? Todo mundo usa esse texto como forma de bênção material, mas não é. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não penetrou na mente, nem no coração de
de nenhum ser humano, aquilo que Deus tem preparado para nós, mas Ele nos revelou pelo seu Espírito. Aquilo que Deus preparou para você é liberado através de revelação. A Bíblia fala o quê? Que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. Por quê? Deus não libera bênção sem revelação, porque Deus não entrega herança para quem é imaturo. A Bíblia fala, se o herdeiro for um menino não está falando de idade, falando de maturidade espiritual, e maturidade espiritual não tem a ver com idade. Tem gente que está aqui, tem 50, 60 anos de idade, não tem a maturidade espiritual que eu tenho. Tempo de igreja e idade não determina a sua maturidade espiritual. É óleo que determina a sua maturidade espiritual. É o quanto de óleo você já produziu, e óleo é produzido na prensa, na dor, na perda, no sacrifício. Todos os grandes homens de Deus sacrificaram. Todos os homens grandes de Deus subiram no monte, não para fazer campanha para receber bênçãos, mas subiram no monte para sacrificar. Abraão subiu para sacrificar, Moisés subiu para sacrificar, Elias subiu para sacrificar, e hoje nós vemos pastores e igrejas subindo para queimar alvo de oração no monte e pedir bênção para Deus. Nós gastamos muito tempo pedindo para Deus aquilo que já é nosso por herança, porque nós somos meninos. Nós acreditamos mais numa fitinha que fala que você é abençoado. Se falar que trouxe uma fitinha de Israel escrito em hebraico que você será próspero, você acredita mais nisso do que no sangue que foi derramado na cruz, que fala que todas as coisas nós recebemos por intermédio dele. Aquele que não poupou o seu próprio filho, a Bíblia diz, nos dará, não nos deixará receber também todas as coisas, as demais coisas. Tudo que Jesus conquistou na cruz é nosso direito, é nossa herança. Nós temos um entendimento de servo e não de filho. Nós somos como aquele filho, irmão do filho pródigo, que quando alguém vem para a restauração, a gente fala, por que o senhor está dando tudo isso para ele? A gente acha que o outro que está chegando agora não era digno. A gente tem mais tempo de casa, a gente tem carteirinha, a gente tem título, e aquele que está chegando agora está abrindo culto, aquele que está chegando agora está orando, está expulsando demônio. O que é isso? A gente está igual o irmão do filho pródigo. E sabe o que o pai está falando para a gente? Você está agindo como servo. Você está exigindo coisas como servo, mas você é filho. E o irmão do filho pródigo fala, por que o senhor está dando tudo isso para ele? Para mim o senhor nunca me deu um bode. Preste atenção. O pai matou o que para dar para o filho pródigo? Um cordeiro. E o irmão do filho pródigo está pedindo o quê? Tem muito irmão de filho pródigo que é bode. Tem muita gente na casa do pai que não é ovelha, é bode. Aonde está o seu tesouro, aí está o seu cordeiro. Fala de nova aliança, de sacrifício, uma analogia de Cristo. Mas o irmão dele estava fazendo questão de um bode. Bode fala de rebelião. Lembra de Bafomé? O espírito principal do satanismo, o bode. Quem lembra disso? Sim ou não? Espírito de rebelião. Muitos têm um coração rebelde, não é filho. Ele está na casa do pai por recompensa e não pela herança. Quando Jesus ele vê fé no coração daquele homem e vê o coração daqueles incrédulos, então ele desafia. Jesus nunca ficava calado diante de um ambiente desse. Jesus nunca falava assim, não, deixa eu ser um cara coluna do meio. Ele desafiava. E ele falou, por que vocês pensaram isso no coração de vocês? E ele disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra. Deixa eu te falar uma coisa, até hoje tem gente que não sabe que Deus tem poder na terra. Até hoje tem gente que não sabe que Jesus tem poder na terra. Porque quando uma igreja vira e fala que o Espírito Santo não é mais o mesmo, que o Espírito Santo não cura, ele curou só no passado, que ele só curou no início da igreja. Quando alguém fala que ele não tem poder para restaurar vidas, então eles estão escolhendo o que é mais fácil. Eu quero que você vá embora hoje com essa pergunta na sua cabeça: o que é mais fácil? Nós temos limitado o poder de Deus, irmãos, e nós temos falado, não, isso aqui eu vou levar para Deus, porque isso aqui é mais fácil dele fazer. Nós tentamos ajudar a Deus nas nossas dificuldades, por causa da nossa incredulidade. Então nós temos falado, isso aqui é mais fácil.
É mais fácil ele curar uma dor de cabeça, já um câncer não. É mais fácil ele curar um problema renal, já uma AIDS não. É mais fácil ele curar um problema na vista, já uma diabetes não. Nós queremos delimitar o poder de Deus e dizer o que é fácil para ele fazer. Vamos deixar o que é mais fácil. E Jesus então ele vem com o desafio e fala: o que é mais fácil dizer? Estão perdoados seus pecados, ou levantem e anda. Por isso eu digo: estão perdoados seus pecados, e levantem e anda. E deixando o seu leito, ele foi para a sua casa caminhando. Então nós precisamos entender o que Jesus está querendo nos dizer aqui. Por que ele fala o que é mais fácil? Perdoar pecados ou curar enfermidades? Aí eu quero dar uma explicação. Eu quero que você preste muita atenção para você entender. Nós não sabemos nem discernir as coisas espirituais, e muitas vezes fazemos um bolo danado e criamos uma doutrina. Então vamos lá, para você não interpretar mal as coisas. Muitas das enfermidades estão associadas a pecado. Nem todas, mas eu repito, muitas das enfermidades estão associadas ao pecado. Antes do pecado entrar no mundo, o homem seria um homem imortal. Não havia enfermidade, mas a Bíblia fala o quê? Que depois que o pecado entrou, Deus colocou uma maldição sobre o homem, que ele trabalharia e comeria do suor do seu rosto. Deus colocou para a mulher: você vai gerar um filho e vai dar à luz com dores. A própria serpente perdeu suas patas, começou a rastejar. A terra produziu abrolhos e espinhos. Houve derramamento de sangue na terra, começou uma cadeia alimentar e os animais começaram a se alimentar. Houve uma mudança genética, uma mudança na matéria da terra e no nosso corpo. Então, nós temos doenças que são decorrentes do pecado original. O que é isso? Eu estou tentando resumir para você entender. Isso está baseado em João 9. Havia um homem cego. Os discípulos perguntaram: quem pecou para que este nascesse cego? Como que alguém pode ser punido com a cegueira se nasceu cego? Como podemos pensar que alguém cometeu algum tipo de pecado, uma atitude de pecado, para que Deus o punisse com a cegueira? E o Senhor fala: nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso foi permitido para que se manifestasse a glória de Deus. Então nós temos que separar as coisas. Primeira coisa, no caso como desse jovem, ele não estava cego por uma maldição ou por um acometido pecado dele ou da sua família, mas ele nasceu cego. Mas por que ele nasceu cego? A Bíblia fala, isso foi o que? Houve uma permissão de Deus. E às vezes essa permissão entra de que forma? Pecado original. Davi disse: em pecado eu fui concebido. Todos nós nascemos com o pecado original. Muitos de vocês já foram no médico, o médico pergunta para você, por exemplo, você está com alguma pressão alta, ele começa a perguntar: teu avô tinha isso? Tua mãe tinha isso? Teu pai não é assim? E aí ele fala: tem uma notícia para te dar, você herdou isso da tua família. Mas o que acontece? Você pergunta: eu fiz alguma coisa, algum alimento que eu comi? Não, já nasce assim. Alguns falam: é dever de fabricação, brincam assim ainda. E o que o médico quer dizer? Você nasceu com aquilo. Existem doenças que você nasce com elas. E por que essas doenças já vêm com você desde o nascimento? Porque o nosso corpo ele foi modificado por conta do pecado, não está associado à prática do pecado. Quem entendeu? Isso é uma coisa não anula a outra. É que nós temos que discernir e separar. A Bíblia fala que a palavra é como uma espada cortante de 2 gumes. Se é 2 gumes, ela corta os 2 lados. Quer dizer, nós temos que separar bem as coisas. Então não posso dizer que não existem doenças que vêm de pecado original, baseado num versículo. Cada condição é uma condição. Por exemplo, a lepra é uma doença que na maioria das vezes era fruto de um pecado. Por exemplo, Miriam, ela se levantou contra o seu irmão Moisés, contra o sacerdócio dele, e ela ficou leprosa, doente no corpo por conta de um pecado, de desobediência e rebelião. Outro exemplo, Geazi desobedeceu e desonrou Eliseu, mentiu em nome de Eliseu para tomar uma oferta de Naamã, e ele ficou o quê? Leproso. Nabucodonosor, ele enfrentou a Deus, e ele ficou o quê? Louco, comendo pasto. Doenças decorrentes do pecado. Mas assim como falamos da lepra, Jó ficou leproso, e aonde ele pecou? Então você vê que não podemos pegar algo da Bíblia isolado e criar uma lei universal. Cada caso temos que discernir em cada circunstância como
o que está acontecendo com cada pessoa. Então eu dei exemplos aqui de pecados, doenças que são decorrentes do pecado original. Quantos entendem disso que eu estou falando aqui? Doenças decorrentes da prática de pecado, ok? E doenças que são liberadas pela vontade de Deus para provar o caráter de alguém, como aconteceu com Jó. Nós vemos então pelo menos o quê? 3 ocasiões diferentes. Então não posso afirmar que todos os doentes são decorrentes de uma atitude de pecado. E também não posso afirmar que todos os doentes não são derivados de uma atitude de pecado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Existem doentes que são doentes que foi pela permissão de Deus, da condição natural dele adquirir doenças por causa do pecado original. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. A maioria das pessoas morrem de uma doença e não de velhice. Existem doenças decorrentes de atitudes de pecado que trazem maldição e enfermidade. E existem até mesmo doenças que podem ser uma forma de Deus provar-nos. A Bíblia fala que os amigos de Jó abandonaram e falaram: ele está em pecado, ele está doente. Mas também não podemos afirmar quando os discípulos falam: quem pecou? Ah, ninguém pecou, Jesus disse. Então quer dizer que nenhuma doença é decorrente de pecado. Não, nós temos que saber separar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, desses 3 casos, nós vamos falar hoje de doenças decorrentes de pecado original e de atitude de pecado. Amém? Tá claro? Amém? Para não falar que eu estou ensinando heresia? Amém? Fala a mim mais forte. Então vamos lá. Por que Jesus fala? O que é mais fácil? Dizer que estão perdoados os seus pecados ou dizer levantem e anda? Na maioria, vou dizer, na maioria das vezes da Bíblia, as enfermidades estão associadas ao perdão do pecado. Então nos leva a crer que a maioria dessas enfermidades que nós vemos nas histórias bíblicas, né, elas são decorrentes do quê? Da necessidade de haver um arrependimento e haver um conserto e o perdão e o conserto diante de Deus. Eu vou dar alguns versículos para que você veja isso que eu estou falando. Vamos lá. Quero passar alguns versículos para você, bem rapidinho. Você vai ver que nesses versículos sempre está junto com a enfermidade, falando sobre perdão. Jeremias 17:14. Olha só, eu vou falar 3 versículos como exemplo, para você ver que curioso isso. Jeremias 17:14. Cura-me, Senhor, e logo depois, salva-me. Uau! Ele está colocando 2 coisas no mesmo grupo ali. O que? A doença e a enfermidade e o pecado. O que impede a salvação do homem? O que faz separação do homem e Deus? Pecado. Então ele está dizendo o que? Cura-me e serei sarado. Salva-me e serei. Por que ele fala dessas 2 coisas juntos? Não é curioso? Quantos acham curioso? Porque tu és o meu louvor. Vamos ver, quer mais um exemplo? Salmo 103, verso 3. Olha lá. Salmo 103, verso 3. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, ou na outra versão, todos os nossos pecados, e que sara todas as suas. De novo, olha aí, mais um exemplo. Ele está colocando as enfermidades juntas com os pecados. Então, da mesma forma que você recebe a cura, você também recebe o quê? Perdão. Da mesma forma que recebe a cura, recebe automaticamente junto a salvação, porque uma coisa está associada à outra, na maioria das vezes. Amém? Vamos ver. Olha que fala Êxodo 23, 25. Êxodo 23, 25. Como quebrar a doença? Como quebrar, uma maneira de quebrar uma enfermidade. Olha lá. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão,
e a vossa água, e eu tirarei do meio de vocês as enfermidades. Amém? Como que Deus tira a enfermidade? Através do culto a Ele, da adoração. Como é que Ele cessa a praga sobre a água e sobre o alimento que gera enfermidades? Você sabe que muitas doenças no Egito foram decorrentes, se você ver as pragas, não deu tempo de eu falar agora, mas ele colocou uma cadeia alimentar, coloca as moscas, depois coloca sapo, depois coloca o sangue, aqueles próprios animais levaram as doenças, as úlceras, para os seres humanos depois, porque ele contaminou o alimento, o solo e a água. Todas as vezes que Deus quer derramar juízo sobre uma nação, Ele toca o solo. Esses dias, o brasileiro infelizmente, ele tem memória curta, mas esses dias, eu profetizei e falei que veria um tempo novo sobre a nação. Antes mesmo da eleição eu falei isso, que o ano que vem para nós aqui da igreja seria o 7º ano, esse seria um tempo de descanso, tá? E já é um adiantamento daquilo que vai ser liberado no dia 31 de profecia aqui. Então, se você lembrar muito bem, do ano passado até o meio desse ano, você ia no varejão, ia nas lojas de frutas e de legumes, você encontrava o quê? Banana estragada, cebola murcha, batata murcha. Quem lembra disso? O que é isso? O juízo de Deus sobre o Brasil. E esses dias eu fui no supermercado, eu estava pegando uma laranja, minha esposa pegando uma mandioca, eu olhei assim, nossa, está bonito. Aí o Espírito Santo falou para mim, estou mudando a sorte da nação. Sempre quando eu toco na terra, eu estou trazendo juízo. Durante 6 anos eles plantavam na terra e colhiam, e no 7º ano eles não plantavam e não colhiam, deixavam a terra descansar para que ela não tornasse infértil e maldita, e depositasse toda a sua confiança no Senhor, que não dependia do plantio e do cultivo do 7º ano, e Deus sustentaria eles da mesma forma, deixasse a terra ter o seu descanso. Então é tempo de nós colocarmos totalmente a nossa confiança no Senhor, como lemos ali em Êxodo, para que Ele arranque as doenças e enfermidades. Você lembra quantas doenças e enfermidades o Brasil foi no ano passado? Mosquitos, enfermidades, chikungunya, quantas crianças nasceram com deficiência, lembram disso? Juízo de Deus. Muitas doenças, muitas enfermidades, porque quanto mais pecado, mais doenças, mais enfermidades, mais miséria. Você pode ver os países que mais adoram deuses, né? Índia, África, são os países que têm mais doenças, mais enfermidades. Aquelas doenças que ninguém explica. A criança nasce sem rosto, nasce com 3 olhos, nasce com as coisas esquisitas. O que é isso, irmão? Pecado. Quantos estão entendendo? Então, não adianta a gente ter ter deuses diante de mim, como Deus fala, mas a gente conhecer de fato quem Deus é. Amém? Vou te dar outro exemplo, esse aqui eu achei fenomenal. Tiago capítulo 5. Olha o que fala. Tiago 5, versículo 14 e 15. Olha que interessante. Preste atenção. Está alguém entre vós doente? Ele está falando no Novo Testamento. Ele está falando para uma igreja revestida de poder e de autoridade. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo no nome do... Porque a unção, ela despedaça o jugo, a autoridade, unção. E no verso 15, o que fala? E a oração da fé? O quê? O quê? Ué, mas não está orando por um doente? Olha como é que existem segredos na Bíblia. Você vai orar por alguém enfermo, e a oração do justo salvará. Uau! Então ele está falando de enfermidade, e ele fala que quando alguém com unção de Deus orar por alguém enfermo, o que vai produzir nessa pessoa enferma? Salvação. E olha o que ele fala, e a oração salvará e levantará o doente. E depois o que ele fala? Se tiver cometido pecados. E o que ele fala no verso 16, para você entender? Confessai vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que? Ele está invertendo. Ele fala, ora pelo enfermo, ele vai ser salvo. Aí ele vai começar a confessar pecados e vai ser sarado. Por quê? Existe uma coisa está associada à outra. Mas os teólogos da época falaram, não,
Curar um paralítico até que é aceitável, mas falar que está perdoado dos seus pecados é inaceitável. Como ele pode quebrar o poder da enfermidade, que é consequente do poder do pecado, sem vencer o pecado? Mas nós temos, o que eu quero te mostrar? Nós temos um entendimento dentro da nossa formação religiosa, e nós nos escandalizamos com Jesus. Nós escandalizamos como a igreja se move. Nós escandalizamos quando o Espírito Santo se move na igreja. Porque o Espírito Santo muitas vezes ele vai confrontar nossa crença, tradição e maneira de pensar. Então nós temos falado, não, faça isso aqui é mais fácil. Para que a necessidade das pessoas gritarem, orar? Deus não é surdo. Essa é a sua opinião, e Deus não está nem aí para a tua opinião. Para que igreja que grita, Deus não é surdo? Já viu gente falando isso? Para que você dá palpite, sendo que você não é espiritual, fica falando de coisa carnal? Fica quieto, fecha a tua boca. A gente quer dar palpite em coisas que a gente não sabe, a gente se acha conhecedor. A Bíblia fala que eles estavam reunidos e orando, e quem passava falava, eles estão embriagados, eles estão tontos. Eles beberam demais, tamanho era o poder do Espírito Santo sobre eles. Sabe, só quem um dia sentiu o poder e a glória do Espírito Santo, sabe o que é ficar tonto no Espírito. Eu já fiquei um monte de vezes tonto. Eu já cheguei em lugar para pregar, e a glória de Deus começou a me encher. Eu falei para minha esposa, eu vou cair aqui, me segura. Eu não estou conseguindo nem andar. Eu sentindo ondas de poder no meu corpo. Isso é uma promessa. Lucas 24, verso 48 ou 49, Jesus disse, não saiam de Jerusalém, mas fiquem, até que o Espírito da promessa do meu Pai seja enviado sobre vocês, e sejam revestidos de... O que acontece com esses escribas de Mateus 6, é que eles estão vestidos da pele do animal lá de Gênesis, e continuam comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia fala que Deus colocou um anjo para guardar a entrada do Éden e para guardar o caminho da árvore da vida. Mas até hoje existem pessoas indo no caminho do conhecimento do bem e do mal e se alimentando desse fruto. A Bíblia fala que quando o homem ouviu a voz está falando o quê? Palavra. A palavra de Deus tem o poder de criar e de renovar. A fé vem pelo ouvir a fé, te encoraja a ir além dos seus limites. Mas quando este homem caído, cheio do conhecimento do bem e do mal, ouviu a palavra do Deus que tem a palavra, do Deus do impossível que cura, do Deus do impossível que restaura, do Deus do impossível que liberta e que levanta, ele teve medo. Porque o conhecimento racional e do bem e do mal, ele gera um estreitamento do conhecimento espiritual. O que a Bíblia fala no livro de Joel? E toda a terra será cheia do conhecimento e da glória de Deus, não do conhecimento racional. Como as águas cobrem o mar. Quando a glória de Deus vai vir sobre a terra? Quando o homem tiver o conhecimento espiritual. Eles estavam estudando a Bíblia todo dia. Não era a Bíblia, né? Eram os pergaminhos. Um dia Jesus chega e fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu. Ele fala, e hoje se cumpre essa palavra. Ele tomou uma atitude e assentou na cadeira onde eles deixavam reservado para o Messias. E todos olhavam para ele, queriam matá-lo. E ele saiu dali e começou a curar as pessoas. Porque não era mais uma palavra escrita sendo lida, era uma palavra revelada, sendo confirmada e cumprida na terra. Tem cultos que nós vamos que as palavras só são lidas. Parece missa. Você sai do jeito que você entrou ou pior. Mas existem lugares onde tem homens e mulheres cheios da unção e do Espírito Santo, e aquelas palavras elas entram dentro de você, e elas provocam transformação e cura dentro de você. E às vezes você entra em conflito e fala, meu Deus, mas o que é isso? Aí alguém fala para você, não, que esse cara é louco, esse cara é falso profeta, não vai lá mais não. Mas algo dentro de você se move e fala, eu estou sentindo algo que eu nunca sentiu. Isso é o poder do Espírito Santo. E a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo disse, quando eu vim apresentar o Evangelho para vocês, eu não vim apresentar um Evangelho com palavras de sabedoria humana, cheio de conhecimento humano, mas eu vim apresentando o Evangelho para vocês com o Evangelho de demonstração de poder.
Então, ou a igreja está vestida de pele de animal e tem medo da palavra de Deus, tem medo da palavra que diz: vou curar, vou libertar, vou restaurar, vou profetizar, vou gerar vida, vou restaurar o casamento, vou restaurar a saúde, vou mudar a vida financeira, vou mudar isso, e tem medo, e fala: não é bem assim, Deus não é o mesmo, não existe mais palavra profética, porque está se vestindo de pele de animais e se alimentando do conhecimento do bem e do mal, ou tentando coser folhas para tampar a sua vergonha, tentar consertar o seu erro com outro erro, ou é uma igreja de Lucas 24:49 que está recebendo o poder do alto e sendo revestida. A palavra revestimento é receber uma veste sobre outra veste. Então, a veste é como você se apresenta. E como que a igreja se apresenta? Com veste de poder. Diante de mim, nenhum enfermo vai embora enfermo, porque o Senhor não colocou uma condição. Ele falou: se possível, cure os enfermos. Ele falou: curai os enfermos. A Bíblia fala no livro de Atos, coloca aí, Carlos, que muitas curas eram feitas pelas mãos dos apóstolos, e a cada dia Deus acrescentava a eles aqueles que vinham congregar. O que é isso? Salvação era resultado do que? Manifestação do poder e cura. A cura gerava salvação, a cura trazia pessoas para a igreja. Só que aí eu vou entrar fundo. Existem pessoas que estão vendo essas igrejas que usam da cura como marketing para atrair pessoas para suas igrejas e vender bênçãos, e aí nós associamos então que é pecado trazer a salvação por meio de cura. Aí que está o nosso erro. De novo, a gente não tem discernimento espiritual e a gente discerne as coisas naturalmente, ofensivamente. Não é porque algumas igrejas usam das curas e aqueles testemunhos de milagres para atrair pessoas e para muitas vezes tirar dinheiro dela, usar da fé dela para algum outro meio e manipular, que Deus não pode curar e pela cura gerar salvação. Nós somos aquela igreja hoje movida na alma, na mágoa, e falando: não é assim. Nós precisamos da palavra, porque tem muito escândalo, tem muita coisa. Nós precisamos da palavra, precisamos do poder. Nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos da igreja que tem o levanta e anda. Nós precisamos da igreja que tem um poder de Deus que transforma, que restaura. Nós precisamos da igreja que cura, que restaura. A Bíblia fala que muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos, e estavam unanimemente no. O que é isso? Quanto mais cura, mais gente aí estava unânime junto com eles nos cultos. Aumentava o número de pessoas. Por quê? A cura leva à salvação. Por quê, pastor? Porque quando a pessoa recebe a cura, ela associa de fato: peraí, por que eu estava doente? Porque eu estava vivendo no pecado, então eu estou curado, e agora eu preciso viver para esse Deus que me curou, então eu preciso me arrepender da prática do pecado e viver para Ele. O próximo passo da cura sempre é a salvação. Ele cura 10 leprosos, um volta para agradecer, ele fala: vai agora, porque a tua fé te salvou. Primeiro ele é curado, depois ele é salvo. Não se pode ser curado e não ser salvo, porque uma coisa está ligada à outra. Não se quebra o poder da morte e da enfermidade sem quebrar o poder do pecado, porque é o pecado que gera a morte e a enfermidade. E por isso que nós lemos em Tiago: se você levar um enfermo diante daquele que é justo. Quem é justo? Aquele que está de acordo com a palavra e cheio do Espírito Santo. Por que não tem conversão mais nas igrejas? Vocês não trazem doente aqui, você leva no hospital? Eu desafio a tua fé, traga doente aqui nessa igreja. Você, em vez de trazer a pessoa para a igreja, você leva para o hospital e depois pede para o pastor orar. Se a pessoa for primeiro para o hospital e depois primeiro orar, eu não vou orar. Vocês me conhecem, sabe? Não vou. Porque eu não quero orar por alguém que não tenha fé. Nós somos uma igreja que tem a fé provocada. Você foi revestido de poder. Como você se apresenta? Com vestes de poder. E isso não é uma promessa para os pastores. A Bíblia fala: estes sinais seguirão os que creem. Coloca aí. Estes sinais seguirão os que creem. Você está revestido com a pele lá do Éden de cor de animal, ou com as folhas, ou você está revestido de poder, ou você está revestido de unção.
A Bíblia diz: estes sinais seguirão aos que crê. Pegarão em serpentes, pisarão em escorpiões, vão curar os enfermos, vão expulsar os demônios. Esses sinais seguirão quem crê. Não é quem discute a fé, não são os criteriosos da fé, não são os doutores da lei, aqueles que creem. A verdade é que muitas dessas igrejas não creem. Tem muitas igrejas aqui em Pouso Alegre que não creem em cura. Quando a minha esposa estava doente, eu pedi oração para muitos pastores, eles falaram: procura, Deus vai te direcionar para os médicos certos. É isso que eles falavam. Aí quando Deus curou minha esposa, eles falaram: não deve ter sido um resultado do exame correto, deve ter sido um resultado errado e agora saiu o resultado certo. Incredulidade. Eu desafio esses crentes, esses pastores na porta do regional, onde tem gente de Cachoeira de Minas, Congonhal, toda a região atendida ali, e fazer um culto e falar: olha, irmão, nós só viemos trazer para você um chá, um leite quente, um lanche, porque nós não podemos orar para você por cura, porque Jesus não cura, e dar um versículo para você, um Novo Testamento. Quantos querem aceitar Jesus? Um copo de leite, irmão, e um pão, até o espírita dá, até o ímpio dá. Mas dizer: eu não tenho ouro e nem prata, mas que eu tenho te dou, levanta e anda. Só quem tem o poder do Espírito dá. Então imagina nós indo na porta do hospital e falando assim: ó, quem está com dor aqui, está com a fitinha e está demorando ser atendido, eu vou orar para você, e ora, e no final faz um apelo para você ver. Você já imaginou as notícias na cidade? Pessoas estão indo à porta do hospital, estão indo embora e deixando suas fichas, porque crentes estão indo lá e orando, elas estão sendo curadas. Você critica o católico, mas eu fui fazer visita no hospital várias vezes, e o católico está lá dando a hóstia, dando as coisas e rezando, e você que é crente, é covarde, só fica escondendo atrás da tua Bíblia aqui dentro da igreja, não vai orar para os outros, não traz os outros enfermos na igreja para ser curado, porque você não acredita, porque você acredita nesse evangelho fraco que pregaram para você, esse Deus fraco pregado na cruz, com as costelas aparecendo. Mas eu acredito no Deus que está lá no livro de Apocalipse, na ilha de Patmos, que tem olhos como chama de fogo, que na sua cruz está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que os seus pés são como latão reluzente e suas palavras são como voz de muitas águas. Deixa eu te ensinar uma coisa. A Bíblia fala, Hebreus 11:3, pela fé cremos que o universo foi criado pela palavra. A Bíblia fala que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A Bíblia fala, no princípio ele criou os céus e a terra, e ele disse haja e houve. Ele transformou a terra pelo poder da palavra. E agora entenda o que eu vou falar, porque o Espírito Santo acabou de revelar isso aqui para mim agora também. E agora em Apocalipse, quando João vê ele, fala que na sua boca as suas palavras são como o som de muitas. A terra estava sem forma e vazia em Gênesis, mas o Espírito movia pela face das. E agora fala que as suas palavras são como voz de muitas. Através da boca dele o Espírito está se movendo de novo e trazendo poder criativo, de cura, de restauração, de vida. Pelas águas ele se move. Ele vira para aquela mulher e fala: se você crer, do teu interior fluirão águas vivas. A palavra vida ali é zoé, no grego significa vida no espírito. Receba uma vida espiritual. Existe, a Bíblia fala, quero mostrar para você, e nós vamos depois continuar com essa mensagem. Saiba que há poder do Espírito sobre você, que vem do alto, e você pode se encher desse poder. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, olha o que fala, 2 Coríntios 4, 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova a cada. Esse homem exterior ele cansa. Esse homem exterior, você coloca uma roupa, amanhã está suada, tem que trocar. Esse homem exterior passa por dificuldade, mas o homem interior é renovado. O que está falando? Do homem natural e do homem espiritual. Esse homem exterior, ele está exposto diante das coisas, das adversidades.
Mas quem governa é o homem que está dentro, é o homem espiritual. Então ele se renova no espírito. A Bíblia fala que aquele que ora em línguas, 1 Coríntios, se não me engano, capítulo 14, ele não ora a homens, mas ele fala a Deus. Quando você começa a orar em línguas, você começa a ter pensamentos e ideias que você não teve antes. Sabe o que é isso? A interpretação do que você está orando. Você começa a receber a interpretação do que você orou, começa a receber entendimento espiritual. Você começa a fortalecer do homem interior. Quem está me entendendo? Jesus está dizendo, para que vocês saibam que Jesus, o Filho do Homem, tem poder sobre a terra. Como que a igreja, o povo vai saber que a igreja tem poder sobre a terra? Quando esse poder for manifesto. A Bíblia fala que eles estavam reunidos e o Espírito desceu como uma forma de línguas de fogo sobre eles. A Bíblia fala que Jesus foi batizado para que se cumprisse a justiça. Ele falou, João, faz isso para que se cumpra a justiça. E o que nós vemos em Tiago? A oração de um justo. O que é isso? Quando você cumpre princípios, não quebra princípio, não passa por cima de ninguém, você recebe autoridade, unção. Jesus, sendo filho de Deus, se tornou servo, falou, João, cumpra a justiça de Deus em mim. E ele batizou, e quando ele batiza, o Espírito desce de forma corpórea e o reveste de uma vestimenta sobrenatural espiritual, porque senão ele não teria autoridade, porque ele se esvaziou quando ele veio para a terra. Então ele se carregou de unção. A palavra edificar significa receber carga, recarregar de poder. E aí então o Espírito desceu sobre ele, e todo mundo que estava lá viu e ouviu o que o Pai falou. Então Maria disse, como será possível gerar essa criança? O anjo disse, descerá sobre você. O que é isso? Não é o Espírito dentro, é o Espírito sobre. As pessoas têm que ver o Espírito sobre você, não dentro de você. Eu sou crente, eu sou tá. Ora para essas pessoas, irmão. Deixa o Espírito que está dentro vir sobre. Põe para fora. Qual que é teu medo? Por que você tem medo? Você está vestindo roupa de pele de animal ainda? Você está se alimentando de conhecimento da terra? Eu tive medo porque eu ouvi a sua voz enquanto você caminhava no jardim. Quando você ouve a voz de Deus, você não corre dele, você corre para ele. Porque quando ele libera uma palavra, algo vai acontecer na tua vida. E na vida de quem está perto de você. Se você tem medo da palavra que sai da boca dele, alguma coisa está errada na tua vida. Se você duvida do poder da atuação do Espírito Santo, alguma coisa está errada. Se você duvida que ele é capaz de curar e de restaurar, alguma coisa está errada. Revestimento de poder está sobre nós. Aleluia. Está sobre você. O melhor de Deus ainda está para cumprir na tua vida. Os melhores dias estão por vir. Orando todo o tempo no Espírito, sendo cheio do Espírito Santo, produzindo óleo, todo o tempo, óleo fresco, a candeia acesa. Esses homens, eles não tinham medo, os sinais seguiam eles pegavam serpentes, escorpiões. Paulo foi pegar, quando ele chegou naquela ilha, ele foi pegar os galhos e colocar na fogueira, uma serpente veio e picou a mão dele. Eles falaram, esse cara é um Deus, porque ele não morreu. Pastor, isso é porque naquela época não tinha soro. Não fala isso para mim não, por favor. É porque nessa época não tinha o Butantan. Pelo amor de Deus, Deus precisa do Butantan? Você crê num Deus que dá capacidade para o homem de criar um computador e um projetor para projetar uma imagem na tela? Você crê que está naquilo que está diante dos seus olhos, mas você não crê que você pode estar diante de uma pessoa e o Espírito Santo abre uma tela do teu lado e mostra a vida dele, e você começa a liberar uma palavra profética. Deus está mostrando isso, Deus está mostrando aquilo, você precisa disso, você não acredita nisso. Você crê no Deus, você crê no homem que foi criado pelo Deus, que ensina o homem a fazer um projetor e projetar uma imagem, mas não crê no Espírito Santo que pode colocar uma imagem, um raio-x da vida da pessoa do teu lado e liberar uma palavra de restauração e de cura. Porque nós estamos falando o quê? O que é mais fácil para o Senhor fazer? Deus está falando para nós nessa noite, o que é mais fácil para mim? Levantar você, restaurar você, curar você, tirar o câncer, tirar a AIDS, ou perdoar os seus pecados como eu perdoei? O que é mais fácil para mim?
Então eu vou te dizer: seja perdoado os teus pecados, e seja curado, e seja liberto de todo mal, e seja restaurado nesta noite, para que saibam que Jesus tem poder sobre a terra. Nós temos um evangelho de poder. Não diz, Deus mandou dizer alguma coisa aqui agora: ninguém tem nada a ver com a sua fé. Não deixe as pessoas intrometer na sua fé. Não deixe as pessoas dizerem nada em relação à tua fé. Às vezes Deus fala algo com você e você não faz, que tem medo da reprovação das pessoas. Ninguém tem direito de tocar na sua fé. Aleluia. A gente entende tudo errado. Para terminar, a gente a vida inteira falou: se tiveres fé, do quê? Do tamanho de um grão de mostarda. A Bíblia não fala do tamanho. A Bíblia fala: se tiveres fé, como de um grão de mostarda. Está vendo como nós condicionamos a palavra à nossa realidade? Porque a gente acha que o texto quer dizer: se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, porque acha que o Senhor está falando do tamanho da fé, do tamanho da mostarda. Não, Ele está falando da atitude da mostarda. Porque a mostarda, embora sendo muito pequena, ela é lançada no deserto, e ela fica e resiste o tempo da seca, esperando o tempo da chuva, das águas. E quando as águas, elas sobem o nível das águas, e elas encharcam aquele terreno seco, a mostarda está lá aguardando, no mesmo lugar, resistindo às provações do tempo e da seca e do calor, para germinar. Então ele não está falando: tenha fé do tamanho do grão, ele está falando: tem uma fé como o grão de mostarda. O que é isso? Tem a mesma posição que a mostarda tem. Não fica dizendo qual é o seu tamanho. Não diga dizendo que você é pequeno. Não vive dizendo que você não pode. Tenha uma atitude de fé. Tenha uma atitude na mesma altura do teu Deus, não de você, do teu Deus. E fala: não, hoje eu estou no deserto, hoje eu estou aqui na seca, hoje eu estou na dificuldade, mas vai vir um tempo em que as águas vão vir, e eu vou permanecer. E na hora que as águas virem, eu vou ter passado por tudo isso, vou permanecer, vou germinar, vou dar fruto, vou crescer, vou ser abençoado, e vou abençoar outros. Aquele que tiver fé, como? Não está falando do tamanho, está falando da atitude da fé, não da medida da fé. Porque a Bíblia fala sobre atitude, não de tamanho, que até os demônios tremem e têm fé em Deus, mas não obedecem. Qual é o tipo de atitude que você tem com a sua fé? Você é revestido de poder, ou revestido de folhas, ou de pele de animal? Ou você continua se alimentando do conhecimento do bem e do mal? Atualmente diz: não, você não pode. Não, você não pode orar por enfermos. Não, você não pode orar pela sua família. Você não pode orar pelos doentes. Não, você não pode ganhar almas. Não, você pode. Você pode, você é ovelha, ovelha gera ovelha. Você é uma árvore frutífera, porque você está enxertada em Cristo, e você vai produzir frutos do Espírito, você vai produzir vida, você vai gerar salvação, restauração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Teus familiares vão converter, as pessoas ao teu redor vão converter, porque você está revestido de poder. Você vai orar no teu trabalho, as pessoas vão ser curadas. Você vai orar na faculdade, as pessoas vão ser curadas. Você vai orar na tua casa, e as pessoas serão libertas e curadas. Você vai expulsar demônios, entidades malignas, no poder do nome de Jesus. A autoridade no nome de Jesus está sobre você. Você está revestido de poder, para que saibam que Jesus tem poder na terra. Ele enviou os seus discípulos: e sereis minhas testemunhas quando descer sobre vós o meu Espírito, e sereis cheios do Espírito Santo. Se coloque de pé no teu lugar. Seja revestido do poder de Deus, de vestes poderosas, vestes espirituais. Sai da frente, Satanás. Sai da frente, dificuldade. Nada poderá nos deter. A unção já foi liberada sobre nós. Ele disse: o meu Pai prometeu vestes novas. A Bíblia nos fala, para terminar: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes. Revestimento. Fala para o teu irmão: reveste. Olha que a Bíblia fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis estar firmes contra as astutas ciladas do... O que está falando? Para você ficar firme,
Para você passar por tudo que você está passando, tem que vestir uma veste nova. Que veste? Veste cheia de armas espirituais. Não é conhecimento, não. Sabe essas pregações de conhecimento? Eu vou dar um exemplo aqui que eu detesto. Irmã, teu marido não está ligando para você, teu marido está atrás de outra mulher, coloca uma lingerie bem não sei o que, já viu o pastor falando isso? Sai com ele para tal lugar, e não sei o que. Você não é uma vagabunda, você não é uma prostituta para disputar com outra vagabunda, você é uma mulher cheia do Espírito Santo. Você vai dobrar o teu joelho, e o teu marido vai voltar para a tua casa convertido e te amando. Você não vai usar de meios carnais para vencer carne. Você vai usar armas espirituais. Tira esse lixo de evangelho da tua casa. Tira esse lixo de pregação da tua casa. Em nome de Jesus, como homem de Deus, eu te digo: tira esse lixo de livro de casamento da tua casa. O Espírito Santo que restaura o teu casamento. O Espírito Santo restaura a tua vida sexual. O Espírito Santo restaura o amor. Que lixo de evangelho é esse? Que pregador fica contando piadas, os outros dando risada e achando que é a coisa mais linda do mundo. É pelo poder do Espírito. Que diferença você tem de uma vagabunda que põe uma lingerie para atrair teu marido para você disputar com ela? Você não chega nesse nível, não. Você é uma mulher cheia do Espírito Santo. Você é um homem cheio do Espírito Santo. E a Bíblia fala: ninguém toca nos meus ungidos. Ah, meu irmão, se o teu cônjuge brincar e ficar no pecado, Deus mata ele, Deus tira ele e tira um outro marido e outra mulher. O Espírito Santo, ele é lindo, irmão, ele é poderoso. Igreja, não fique como o mundo, não vista como o mundo. Revista de poder, não revista de conhecimento, não revista de sabedoria grega. Esses pregadores cheios de conhecimento grego, cheios de conhecimento humano, tira isso da tua casa, joga fora. Busca pregações de poder, busca orações de autoridade, um louvor espiritual na tua casa, começa a orar em língua, e o Espírito Santo vai te dar capacidade para você sair dessa situação. Você não precisa de autoajuda, você precisa de ajuda do alto. Joga os livros de autoajuda fora da tua casa e busca a ajuda do alto, porque o homem não é dado coisa alguma se do céu não receber. Fecha os teus olhos e começa a orar. Che Yalabastu que alabaixou. Uma igreja cheia de Espírito. Ore, igreja. Shibiri candaroro yandalabaixo yandoro yandar. Santo, 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 santo. Toca com o teu espírito. Levanta uma igreja poderosa. Levanta uma igreja com uma autoridade. O que é mais fácil? O que é mais fácil? Vamos parar de buscar o mais fácil. Deus quer fazer uma obra completa. Deus quer perdoar os pecados. Deus quer curar as doenças. Deus quer restaurar você, te fazer um homem novo, uma mulher nova, cheio do Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas por toda a terra. Por onde você passar, a enfermidade vai ter que sair, os demônios vão ter que sair, porque você está revestido de novas vestes. Vestes de poder. Nós não queremos nos alimentar do conhecimento do bem e do mal. Não queremos ser uma igreja que tem conhecimento próprio, que tem razão. Nós queremos ser uma igreja de poder, uma igreja de unção, uma igreja cheia de Espírito. Queremos a tua graça. Queremos a tua graça, Senhor. Queremos a tua sabedoria que vem do alto, a promessa que vem do alto, a unção que vem do alto,
a sabedoria que vem do alto, a cura que vem do alto, a restauração que vem do alto, a salvação que vem do alto, libertação que vem do alto, restauração do teu casamento que vem do alto. Não importa onde o teu marido esteja agora, Deus vai buscar ele e vai laçar, trazer de volta. Não importa onde a tua esposa esteja, não importa se ela te enganou, se ela te traiu, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que faz você perdoar ela, Ele é o Deus que restaura o amor, Ele é o Deus que restaura a confiança, Ele é o Deus que muda a história. Shuriandalababa. Oh! Santo, 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 nós desejamos a tua presença, nós queremos a tua presença. Fala, eu quero que você faça uma oração de aliança com o Espírito Santo, de uma aliança. Fala: Espírito Santo, eu não sei fazer nada, mas eu dependo de ti, mas eu ofereço a minha vida, usa-me. Se o Senhor pode pegar nada e fazer alguma coisa, então pega a minha vida e faz alguma coisa dela. Usa a minha vida. Eu não sou nada, eu sou falho, eu sou fraco, sou pequeno. Mas se o Senhor pode pegar algo que não é nada e fazer algo grande, através do teu poder, eis-me aqui, Senhor. Levante a sua voz e comece a orar. Deus não te chamou só para ser um empresário, uma dona de casa, trabalhar na contabilidade, trabalhar numa empresa, no RH. Deus te chamou para ser testemunha dele na terra. Deus te chamou para ser embaixador do reino. Deus te chamou para ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, com poder, com glória. Nossos filhos vão orar pelos enfermos, eles serão curados. Nossos filhos vão orar pelos jovens das escolas, eles serão restaurados e libertos do demônio do homossexualismo, das drogas, do lesbianismo, do comunismo, do socialismo, do ateísmo. Haverá uma nuvem de glória sobre a igreja, haverá um tempo de poder, haverá pessoas vomitando câncer, tumores sumindo, membros que foram decapitados renascendo do corpo das pessoas, mortos irão ressurgir das trevas, porque você está revestido de novas vestes, vestes espirituais. O teu passado não importa, a tua história não importa, a promessa do Espírito sobre você é o que importa. Aleluia, 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 aleluia. Usa nossos lábios, usa nossas mãos, usa nossos pés, usa nossa mente, usa nossa vida, Senhor. Usa, Senhor, usa no Senhor, usa no Senhor. Eu profetizo que seja ativado os dons que estavam adormecidos sobre você. Eu profetizo a ativação dos dons, dom de discernimento, dom de cura, dom de visão, dom de profecia, de variedade de línguas, novas línguas e interpretação de línguas. Eu profetizo maravilhas, dom de sinais e maravilhas, dons, dons, dons. É por isso que Paulo falou: por esse motivo há muito doente entre vocês, porque tomam do cálice indignamente. O que é tomar do cálice indignamente? Toma do cálice sem discernir no corpo. Tomar do cálice indignamente não é que você tem pecado, todos têm pecado, então ninguém poderia tomar ceia. Mas é pecado tomar ceia sem ter um discernimento espiritual do meu papel no corpo, do meu papel na igreja, do meu papel como membro do corpo de Cristo na igreja. Quando eu tomo desta ceia sem entender que eu estou fazendo uma aliança com Ele e com meus irmãos, e que eu tenho que amar Ele, os meus irmãos, e que eu tenho que servir a Ele, os meus irmãos, eu tenho que ser um instrumento dentro da igreja de restauração, de edificação. Quando eu tomo da ceia sem esse entendimento, eu estou em pecado e gera doenças, porque há muitos no meio de nós que não tem discernimento espiritual. Aquele que toma do cálice sem discernir no corpo. Qual é o discernimento que você tem dentro do corpo de Cristo? Para que Deus te colocou dentro desse corpo? Ele não te colocou dentro desse corpo para você não ir para o inferno somente. Ele colocou você nesse corpo para você ter uma finalidade, para você ter uma função, para você ter uma autoridade sobre a tua vida. Há uma autoridade de Deus sobre você.
Há muitos doentes porque estão na prática do pecado errando o alvo. Não discernem a sua responsabilidade como corpo de Cristo. Só assistem culto. Assistem culto, não ora para ninguém, não busca ninguém para vir para a igreja, não oferta, não colabora, não faz nada, não discerne o seu papel no corpo, e toma da ceia e vai ficando doente, porque não entendeu que é um membro tem que se mover. Um membro, ele trabalha para o corpo, ele não trabalha para si, ele trabalha para alimentar o corpo, porque até a mão leva a comida para a boca, e o pé leva o tronco para onde quer que o corpo vá. Um membro não trabalha para si, mas para o corpo. Você é corpo de Cristo, revestido de poder. Se mova nesta terra. Yeshua. Seja ativado no Espírito e renovado. Agora, a hora, now, Yeshua, a hora, fire, Yeshua. Cheio do Espírito, seja renovado, restaurado, te adorando.
adoramos, Senhor. Aleluia, Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Glorifica o nome dEle, exalte o nome dEle. Aleluia, santo, digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade, de toda a força, para todos sempre, para todos sempre, para todos sempre. Aleluia, aleluia. Abraça alguém perto de você. Que o amor do nosso Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, agora e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.